Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste dia maravilhoso, Jesus vai tirar uma dúvida enorme nossa. Qual o dia que ele vai chegar? Vamos ver como Jesus esclarece esta dúvida, tanto dos fariseus, como da claridade para a nossa ação missionária neste mundo, nas suas pegadas, nas pegadas do Divino Salvador. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, é comum na época atual, principalmente quando há mudanças durante o percurso na história humana, dizer que o mundo já está finalizando, que o Senhor está chegando. Será de fato que Jesus já está chegando? Vamos analisar o Evangelho na perspectiva dessa boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma pergunta que os fariseus faziam aqui, como diz. Os fariseus queriam saber de Jesus, cronologicamente, qual o dia exato da chegada do reino de Deus. E Jesus disse para eles, que respondeu a eles, dizendo que o reino de Deus não vem de maneira ostensiva, nem está aqui, nem está ali, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Ora, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus fala de maneira ostensiva, ele está descartando essa interpretação dos fariseus sobre a chegada do reino de Deus para restabelecer, restaurar politicamente a questão de Israel. Não é isso que Jesus está dizendo, de maneira ostensiva, mas está dizendo que o reino de Deus já está no meio deles. Ora, se Jesus está dizendo que o reino de Deus está no meio deles, ele está dizendo: vocês ainda não me conhecem, vocês ainda não percebem que eu, na minha atividade, na minha presença, sou o reino de Deus? Que eu vim para restabelecer tudo, reconciliar tudo com o Pai? Lá no final ele diz, através da rejeição que eu vou sofrer, da paixão, morte e ressurreição, então vim restabelecer tudo o que na origem do Pai estava concentrado nesta ação do Pai, na unidade com o Pai. Eu vim restabelecer aquilo que foi quebrado pela desobediência de Adão e Eva. Então Jesus diz: o reino de Deus está no meio de vós. E aí ele alerta para os discípulos na segunda parte do Evangelho: olha, vocês não devem deixar ser enganados. Vocês e atualmente nós não deveremos nos deixar ser enganados, porque Jesus diz que haverá dias em que Deus vai intervir na humanidade, na história humana, mas não será o fim. Os dias da intervenção de Deus, como já aconteceu várias vezes na história humana, mas tem o dia decisivo, o dia final, que é indefinido. Nós não sabemos. Tanto é que Jesus dá um exemplo, como o relâmpago. Ele dá um exemplo sobre o relâmpago. É como o relâmpago que brilha de um lado até o outro do céu. Assim também será o Filho do Homem no seu dia, no dia definitivo. Então, enquanto isso, nós vamos continuar agindo
Vamos continuar anunciando o próprio Jesus, que é o reino de Deus no nosso cotidiano, a partir do nosso modo de ser, de agir, ligados ao Senhor. Então, a partir da graça de Deus, dessa intimidade com Deus, nós vamos caminhando. É isso que Jesus diz hoje no Evangelho. Então, você não se deixe enganar. Continue a sua vida, continue trabalhando, continue animado, continue vencendo os obstáculos, sempre pedindo, claro, essa intervenção da presença do ressuscitado. Por isso que nós dizemos na oração eucarística, em todas as missas, o Senhor está convosco, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, através da igreja, a presença do ressuscitado se faz presente diariamente. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos adiante. Força, ânimo, coragem. É isso que o Senhor quer, para que quando chegar o dia, Ele mesmo vai decidir qual vai ser esse dia. Enquanto isso, nós estamos em ação, nós estamos em missão. Então, Deus abençoe a você. Muita saúde do corpo, da mente, do espírito. Muita força, muito ânimo para você e sua família. E também muita abundância no seu trabalho. Deus abençoe. Saúde do corpo, da mente e do espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.